a tela aqui também. Ok. Vamos lá. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui. Estão visualizando a tela? Espera um pouquinho, que às vezes demora um pouquinho mais. É isso? Sim, visualizando. Ok, legal. Então, hoje a gente vai trabalhar a unidade 3, ok? Hoje e a semana que vem também, sobre capacidade... Mas ainda não está aparecendo o conteúdo. Só... O meu também não. Uma outra tela sua. Tá só a sua tela do Teams. Espera aí. Também não, professor. Boa noite. Boa noite. Não, que isso. Alguma coisa está errada hoje, hein? Hoje está zicado aqui. Eu também não. Hã? Alguma coisa de errado não está certo. Agora saiu, professor. Agora saiu? Agora apareceu. Agora apareceu. Agora sim. Então, tá bom. Apareceu. Legal. Então, vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar a unidade 3, que é a capacidade de produção, ok? Que está lá no nosso plano de aprendizagem, que faz parte desta semana e da semana que vem também. Tudo bem? Então, quais são o conteúdo desta unidade? São fatores determinantes da capacidade de produção, capacidade ociosa, capacidade ideal, tem gráfico, inclusive, que a gente vai visualizar. Quem já deu uma olhadinha no material que está disponível para vocês também, tá? Capacidade, supondo expansão, aumento, crescimento da empresa e assim por diante. Capacidade do sistema, que tem os limitadores. Vão entender hoje o que é gargalo, inclusive dentro da nossa produção também, ok? Determinação das necessidades de equipamentos, nivelamento dos fatores de produção. Então, basicamente, este é o conteúdo da nossa unidade 3. E como toda unidade eu posto material para vocês, eu deixei disponível aqui uma gestão da produção e logística, onde tem projeto de capacidade, um vídeo do YouTube bem rápido também, para você dar uma olhadinha lá, uma pesquisada lá, que você tem os primeiros conceitos aqui desta unidade nossa aqui também. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui nós temos a definição do que é capacidade de produção também. Ok? Então, de uma maneira bastante simples, do professor Correia, ele vai dizer que é o volume máximo potencial de atividade de agregação de valor que pode ser atingido por uma unidade produtiva sob condições normais de operação. Ou seja, qual é a nossa capacidade produtiva? Eu preciso levar em consideração que a minha mão de obra, as máquinas, ou seja, e o meu espaço físico também, que é o que eu tenho lá na minha produção, na minha empresa também, ok? Então, tudo isso são considerações que eu preciso levar no momento aqui da capacidade de produção também, ok? E aí a gente começa já usando aqui, inclusive, alguns exemplos, para ficar bem prático aqui também. Opa, deixa eu colocar essa barrinha aqui que me atrapalha menos lá em cima do que aqui embaixo. Olha lá. Então nós temos o caso aqui, ó, um caso bastante prático, tá? Uma indústria quer produzir pinos metálicos cônicos, um determinado pino, e tem previsão de 6.000 peças para o próximo período. O engenheiro de processo estudou a peça e determinou quais operações são necessárias, o tempo de cada operação, a sequência de operações e também como o equipamento deverá ser operado, ou seja, a velocidade do corte, a profundidade, etc. Tal estudo está resumido na seguinte tabela aqui abaixo, olha lá. Então você tem aqui os equipamentos aqui da esquerda, no centro você tem as peças, né, 4 minutos, o tempo de cada uma das peças, e ao lado direito, que está em vermelho aqui, você tem a capacidade por hora. Então, por exemplo, você vai usar a serra,
você vai ter, né, para produzir cada uma das peças, você precisa de 4 minutos, e você tem uma capacidade de hora de 400 horas dessa serra, okay? Para produzir essas 6.000 peças. O esmeril, você vai gastar 6 minutos e vai ter 600 horas disponível. O torno, você gasta 20 minutos e tem 2.000 horas disponíveis. E você vai precisar de um material aqui também, ok? Que ele determinou aqui, que é uma barra de aço de 4 polegadas, 101 barras, ok? E aí você tem a mão de obra direta, que é um operador da serra, que ele gasta 2 minutos, e a capacidade de 200 horas também você tem disponível. O operador de esmeril, 3 minutos também, e 300 horas. O operador do torno, 10 minutos e 1.000 horas. Tudo bem? Então, esses são os dados que você vai encontrar e que você tem para fazer o cálculo aqui das 6.000 peças, ok? Então, apenas um exemplo hipotético para a gente poder ter uma noção aqui. Opa. Tá indo devagar aqui, pera aí. Deixa eu ver se eu não pulei a mais. Não, não pulei. Então, olha lá. O cálculo de volume de horas necessário é obtido como, por exemplo, olha lá, você tem para os 4.000 peças aqui, cada 4 minutos multiplicado pelas 6.000 peças, eu tenho 60 minutos por hora e eu preciso de 400 horas na serra, ok? Então, é assim que a gente vai calcular cada uma dos tempos que eu vou precisar aqui, tudo bem? Então, olha lá, apesar do cálculo para a quantidade de barras ser matemático, irá depender do comprimento das barras conforme o fornecedor, ou seja, volta e meia você pode mudar a sua matéria-prima, o tamanho também, e vai acabar alterando. Por isso que ele dá a informação que para este caso e este tempo, está lá no slide anterior, que é, olha, uma barra de aço de 4 polegadas, então essa é a especificação dele, ok? Para o tempo que a gente precisa aqui, tudo bem? Que nós vamos fazer a atividade, tá? E aí, olha, a demanda gerada por esses fatores de produção é encontrada multiplicando-se as exigências unitárias pela quantidade de peças previstas nas vendas. Assim será necessário capacitar a empresa, isto é, colocar à disposição pessoal e máquinas num arranjo físico suficiente para obter 400 horas de serra, 2.000 horas de torno e 300 horas de operador de esmeril, como por exemplo, que são os dados que nós vimos no quadro na tabela anterior, ok? É importante também observar que esses dados não fornecem informações sobre mão de obra indireta, como manutenção, que a gente sabe que existe, da fábrica da empresa, ou manutenção de materiais. É usual aplicar certa porcentagem baseada na experiência passada ao volume de horas de trabalho diretas, a fim de obter as horas de serviço indiretos que serão necessários, ok? Então a gente sabe que, além da gente calcular aqui, tem outros valores que eles não estão computados aqui também, ok? E aí a gente tem aqui, para a gente ter uma noção, mais ou menos, o que é uma capacidade ociosa. Isso, ele tem mais 3 aqui. Olha lá. Como o título indica, capacidade ociosa é a parcela da capacidade disponível que não está sendo utilizada. Então você vê que nesta parte que está identificada como verde é o que você está usando realmente. O que está em amarelo é sua capacidade ociosa. Por quê? O que está em vermelho, ou seja, a fábrica tem capacidade de produzir até este volume. Então, este caso aqui é um caso hipotético, mas para você visualizar o que é uma ocupação, o que é uma capacidade ociosa e qual é a capacidade fabril, ou seja, aquilo que a sua empresa tem capacidade de produzir. Então, quantas vezes nós ouvimos assim o pessoal de produção dizer, olha, minha capacidade de produção é de 1.200 unidades, mas eu estou operando apenas com 800, então eu tenho aí uma capacidade ociosa de 400 unidades. Concorda? Ou seja, se eu tiver demanda, eu posso ainda completar esta minha capacidade que eu tenho de fábrica. Então, é um conceito de que é a ocupação hoje, do que é a capacidade ociosa e do que é a capacidade fabril. Tudo bem? Então, esta capacidade ociosa, olha lá, constitui um fator negativo, pois dela resultam custos fixos que necessariamente devem ser absorvidos pela produção efetiva. Ou seja, se nós temos uma capacidade, aí vamos colocar o número aqui de 2.000, e eu estou usando só 1.500, eu tenho uma capacidade ociosa de 500, e que para isso eu construí a fábrica, eu tenho talvez alguns maquinários, que eu tenho um custo fixo que ele não vai mudar. Lembra do conceito de custo fixo e custo variável? O variável sempre vai variar em função da quantidade. O fixo não depende da quantidade. Então, se a gente não estiver produzindo a capacidade máxima, eu já tenho este custo fixo na minha fábrica, na minha empresa, ok?
Olha lá, outro conceito é a capacidade ociosa pode surgir do planejamento de quantidades, pois a validade dos dados de mercado é, por vezes, questionável, uma vez que, na prática, surgem variações que podem dar origem a excessos ou a falta de capacidade em função de mudanças de conjunturas. Então, a gente sabe que volta e meia a gente precisa operar além da capacidade, em outro momento nós estamos abaixo da capacidade, em outro momento, em outros produtos, nós temos uma sazonalidade, que é uma variação muito grande. O exemplo que a gente cita muitas vezes de sazonalidade e que muitas vezes tem nos nossos livros é, por exemplo, quando é que nós consumimos ovos de Páscoa? Na época da Páscoa. Então, eu preciso ter uma demanda de produção naquele período, porque a demanda vai concentrar naquele período, ok? Quando é que, geralmente, as fábricas de brinquedo têm uma maior demanda? Uma sazonalidade no mês de outubro, que é a Semana da Criança, e também em dezembro, que é o Natal. Então, ela se concentra nos 3 últimos meses. Será que ela não fica com a capacidade ociosa por um bom período do ano também? Mas qual é a capacidade produtiva fabril dela? Talvez seja um volume para atender uma demanda que é sazonal e tem pico de demanda. Então é isso, a gente tem que saber calcular isso também e verificar, ok? Bom, este fator é visto principalmente em períodos de recessão, pois dificilmente seria possível aumentar os preços para cobrir o aumento dos custos, decorrendo da função de redução de volumes. Então a gente sabe que conforme tem o aumento dos custos aí, a gente não pode, né? Então tem essa variação aí também que a gente tem que acompanhar esta produção aqui nossa, ok? Aqui também tem um gráfico aqui de expansão aqui, para a gente poder entender principalmente o gráfico aqui, ok? Então, o que está em vermelho aqui, tá vendo? Ó, você tem aí as vendas subindo, ok? Então, o que está em verde, eu tenho o custo fixo. De repente, o meu custo fixo, você está vendo que tem um segundo patamar do custo fixo que está em vermelho, e ele até identifica aqui, ou seja, é a compra de uma ou mais máquinas de alto custo. É um aumento substancial da área fabril. Então, acaba aumentando os meus custos, e se meu ponto de equilíbrio anterior a esta compra nova aqui era numa determinada quantidade, agora com esse aumento dos meus custos fixos, eu vou ter o ponto de equilíbrio num outro espaço, numa outra quantidade. Concorda? Lembra do ponto de equilíbrio, que é onde nós encontramos uma situação que a quantidade que eu estou produzindo cobre os meus custos, que é a somatória do custo fixo mais o do custo variável, ok? Então, se eu faço um incremento e aumento o meu custo fixo, logo eu preciso aumentar o meu ponto de equilíbrio também, ok? Eu aumento esta quantidade, ou seja, eu preciso produzir mais unidades para justificar esta aquisição da nova máquina, do novo, sei lá, do novo prédio, do novo espaço e assim por diante, ou seja, aquilo que eu tive como custo fixo, ok? Porque o variável a gente sabe que ele vai sempre variar em função da quantidade produzida, mas o fixo não, né? Não depende desta quantidade. Então vamos lá. A capacidade de projeto de uma instalação é a média programada de produção em condições operacionais. Ela provém do conhecimento da demanda do consumidor e de uma política para atender a essa demanda. É evidente que as empresas não planejam para satisfazer toda a demanda, mesmo porque podem se ajustar às variações sazonais a curto prazo e às tendências econômicas em mais longo prazo. Ou seja, às vezes a gente tem a situação de sazonalidade, então eu não tenho sempre, minha empresa tem uma demanda constante. Às vezes eu preciso me adequar ao mercado, que tem uma demanda maior, outras vezes o produto é sazonal, eu sei que ele vai ter uma demanda no outro período. Bom, assim conhecida a demanda, é possível definir quantas máquinas serão necessárias e, por consequente, a área que será ocupada, obtendo, então, a capacidade de projeto ou capacidade instalada, que a gente chama também de capacidade produtiva. O projeto de instalação é, em geral, controlado pelos engenheiros consultores. Esses profissionais buscarão informações em diversas áreas da organização, como marketing, gerência de produção, gerência de vendas, alta administração e pessoal do chão de fábrica para compor o projeto de instalação da fábrica e sugerir layouts mais adequados. Tal projeto deve ser amplamente discutido para a sua lapidação final. Ou seja, vocês percebem o quanto é importante o pessoal da área de produção estar conversando com todo mundo da empresa, o quanto hoje a gente aprender a trabalhar em grupo é importante, para a gente ter informação de outros setores, porque todo mundo depende, a empresa é uma única. Ou ela vai bem,
ou ela vai mal. Não adianta você dizer, olha, eu sou gerente de produção, eu sou gestor de produção, eu sou supervisor de produção e a minha produção está uma maravilha. Será que está também a parte de marketing, a parte comercial, a parte de vendas, a parte de recursos humanos, a parte de logística? Ou seja, a empresa é um conjunto de várias áreas, então todas elas precisam conversar, porque a empresa é uma única, ok? Então aqui é importante, quando a gente faz essa capacidade de instalação também, estar conversando com todo mundo. Olha aqui, quando ele coloca aqui fator humano e a eficiência do sistema. Então, o fator humano é a capacidade do projeto, a mão de obra e a capacidade do sistema aqui, que a gente vai verificar e aprender a calcular hoje a eficiência do nosso sistema. Então, é a produção efetiva dividido pela capacidade do sistema, ou seja, aquilo que eu tenho capacidade de produzir, tá? Passa a ser a nossa produção efetiva. Eu posso ter uma capacidade do sistema, mas a minha produção efetiva ser um outro número também, ok? Então, acho que já tem alguns exercícios aqui para a gente poder entender melhor e calcular também. Olha lá. A montagem de relés de tempo numa fábrica de produtos eletrônicos é processada em 5 locais de trabalho. Olha lá, 1, 2, 3, 4 e 5. Sabendo que a eficiência do sistema é de 75%, quantas peças, em média, são produzidas por mês? Supor que o mês tem 20 dias, tá? Então, ele provavelmente não trabalha sábado e domingo, então ele está considerando aqui 20 dias, e a eficiência do sistema é 75%. Eu poderia ter uma eficiência melhor? É lógico que eu posso. Ele só está dando um exemplo aqui para a gente poder calcular. O ideal é que a nossa eficiência seja de 100%, mas a gente sabe que muitas vezes nas nossas fábricas, nas nossas empresas, nem sempre a nossa eficiência é 100%. Então, no caso aqui, 75%. Então, eu tenho lá, que ele passa aqui por 5 locais, ele passa no local 1, ele produz 150 peças a cada dia. No local 2, 135 peças a cada dia. No local 3, 140 a cada dia. No local 4, 125 por dia. E no local 5, 120 por dia. Tudo bem? Então, esses são dados aqui em cada um dos locais de trabalho. E aí, qual é a capacidade do sistema? Olha lá, produção efetiva sobre capacidade do sistema. Ok? Então, a eficiência do sistema, desculpa, essa é a eficiência do sistema. Ele já me deu o que é 75%. Tudo bem? Então, o que eu vou considerar lá? E eu sei que o que eu estou produzindo aqui, você percebe que, olha, 150, 135, 140, 125, 120. Você percebe que a menor quantidade é o meu local 5. Então, esse é meu limitador. Eu posso dizer que meu local 5 é o meu gargalo de produção. O que significa? O local 1 produz 150, mas enquanto isso, é uma montagem de um relé que ele passa pelas 5 máquinas, ou 5 locais, concorda? Então, um depende do outro. Se o local 1 produziu 150, que é o máximo que ele consegue produzir, mas o local 5 consegue produzir só 120, 30 unidades aqui por dia do local 1, ele vai ficar disponível, porque o local 5 só consegue produzir 120, concorda? Então, no local 5, a gente já pode trabalhar um conceito de gargalo. E o gargalo é exatamente aquele conceito da garrafa. Você tem uma quantidade X lá dentro da garrafa, mas o que vai limitar a saída da garrafa é exatamente o gargalo da garrafa, concorda? Então, você tem até uma capacidade maior de produção de outros locais, de outras unidades, de outras máquinas, mas você tem um local que ele é o limitador de produção. Então, neste momento, nós, como gestores de produção, a gente vai tentar trabalhar este conceito aqui também, ok? Então, olha lá, assim, 75 eu posso traduzir em decimal para 0,75 para facilitar o meu cálculo? Sim, posso, ok? Então, eu consigo produzir no máximo aqui 120 peças. Então, 0,75 multiplicado por 120, logo, eu tenho aqui 90 peças por dia, ok? Que é a minha produção esperada aqui por dia, ok? Que é minha, em cima desta eficiência. Oi? Então, a gente sempre vai usar a quantidade menor? Sim, que é o limitador, que é o gargalo, isso, exatamente. Sempre a quantidade menor, principalmente se a peça passa por mais de um local. Vai ter outros exemplos também, mas eu já estou trabalhando o conceito de gargalo e que ele vai aparecer aqui na frente para a gente também, ok? Então, vou sempre pegar a quantidade menor e o que eu fiz aqui? Eu só traduzi a porcentagem decimal, ok? Então, 0,75 vezes 120, que vai dar 90 peças por dia, ok?
Então, qual é a minha produção por dia? Então, a minha produção aqui é de 90 peças por dia. Tudo bem? Então, se precisar, depois a gente volta também. Okay? Oi? Professor, Oi? pode Fala. pedir essa Volta lá. Oi? Você quer voltar? Pode. Posso? Isso que eu não entendi, velho. Isso, o próximo exercício é muito parecido, mas vamos lá, vamos voltar aqui. Olha lá, você tem 5 locais, cada local com uma capacidade de produção de peça por dia. Tudo bem? E você quer saber aqui quanto que você deve produzir. Então, a sua produção efetiva, ok? Você tem que multiplicar pela capacidade do sistema também. Então, eu sei que o sistema ele tem uma eficiência de 75%. E o máximo que eu consigo produzir aqui é no 5º local com 120 peças. Então, eu vou pegar essa quantidade que é menor e vou multiplicar pela porcentagem da minha eficiência, que eu só traduzi ela aqui em decimal, mas você pode. Se tiver com HP 12C também, você pode calcular em porcentagem que ela vai traduzir para você. Então, ele vai dizer que a sua produção efetiva aqui é de 90 peças por dia. Ok? Tudo bem? Mas só repetindo na próxima... Mais ou menos, mas tudo bem. Mais ou menos? Espera aí, que nós vamos voltar aqui para o próximo aqui. Essa o 13 é muito parecida também, mas é o mesmo conceito. Veja lá. Os locais de trabalho em uma linha de produção de contadores, ok? Tem capacidades em peças por dia, como mostra a figura a seguir. Sabendo que a produção efetiva do sistema é de 288 peças por dia, determinar qual a eficiência do sistema. Qual local de trabalho tem maior ociosidade? Se houver, é lógico. Tá? Então, ele colocou aqui, ó, LT local, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Você viu que recurso suficiente para 500, ele colocou aqui um número para cada um deles, mas assim mesmo eu poderia considerar aqui que desses 7 locais, o gargalo meu é o local 2, confere? 2, isso, que é o 320, que é o menor. Tudo bem? Porém, ele diz que ele só conseguiu produzir efetivamente o sistema com 288 peças. Por quê? Porque ele está abaixo da capacidade dele, ok? Então, ele está pedindo agora para você calcular a eficiência. Tudo bem? Então, veja lá. Capacidade do sistema é capacidade do elemento mais limitado na linha. Qual é a nossa limitação nas nossas 7 linhas? Não é a linha 2 com 320 peças? Tudo bem? Tá claro? 320 peças, tá? A linha 2. Sim. Aí a eficiência do sistema é a produção efetiva. Quanto que efetivamente ele produziu, que ele informou? 288. Tá certo? Dividido pela capacidade do sistema, que é o máximo que eu consigo produzir, onde eu tenho o meu gargalo, o meu limitador, o local 2, é 320 peças, concorda? Então, 288 dividido por 320, eu vou ter uma eficiência do sistema de 0,9. Se eu transformar isso em porcentagem, só multiplicar por 100%, ou se alguém tiver com a calculadora HP12C, faz isso também já transformando em porcentagem, ele vai dizer que a nossa eficiência aqui é de 90%. Tudo bem? Dá uma olhadinha, volta aí, questiona, duvida, para a gente deixar bem claro aí. Que tem exercícios já dessa atividade 3 para a gente resolver. Já. Aí a eficiência do sistema, professor, é no 320, né? Não, é assim, ó, 320 na verdade, é a capacidade do sistema. Percebeu? É a capacidade do sistema, 320. A eficiência do sistema é quanto realmente eu consegui produzir. A minha produção efetiva, eu teria condições de produzir até 320, que é o máximo que eu consigo, concorda? Em algum momento eu consigo produzir até 490 no local 3, percebe? Mas os outros locais são limitadores, são gargalos. Então eu não consigo produzir mais do que 320. Mas ele me deu a informação que efetivamente o sistema conseguiu, num determinado dia aqui, que é peça por dia, apenas 288. Então, você vai pegar esta capacidade efetiva que aconteceu e vai dividir pela capacidade do sistema, que é o 320, e você vai chegar na eficiência do seu sistema, que é 90%. Tudo bem? Dá uma olhadinha aí. Concorda? Professor, Oi. tá me ouvindo?
Estou ouvindo, perfeitamente. Deixa eu te perguntar uma coisa, só saber assim, se eu entendi. O sistema, ele funciona... Peraí. Ele funciona, tem 7 etapas, só que a quantidade que é produzida por dia é só 288, certo? 288, certo. Que são as peças que, com todos esses processos, o que ele consegue finalizar são 288 peças. Sim. Isso. E aqui na fórmula de eficiência do sistema, a gente está calculando a porcentagem do desenvolvimento do sistema, seria isso? Isso, porque o sistema, a eficiência, a gente sempre calcula em porcentagem, entendeu? Então, como eu chego nesta porcentagem? Eu vou pegar a quantidade efetiva que realmente eu consegui produzir e vou dividir pelo meu gargalo, que é a menor quantidade que eu consigo produzir nos 7 locais. E nos 7 locais, você concorda que a menor quantidade é o local 2, que é 320? Sim, isso, Ok? concordo. Isso, então 288, que é o efetivamente que eu consegui produzir, e vou dividir pela capa. Na verdade, esses 7 locais, você percebeu que aqui tem uma informação que são recursos suficientes para 500 unidades. Mas a gente sabe que lá na produção, não é 100% da nossa produção, concorda? Então você percebe que o melhor local, que dos 500 aqui, o local 3, ele consegue produzir 490, que é uma porcentagem até boa, você concorda? Se você pegar 490 e dividir por 500, vai dar aí mais de 95%, ok? Porém, se você pegar o local 2, 320, fazer por 500, que é a capacidade, vai dar muito abaixo de 80%, 70%, ok? Então, não é uma das melhores situações. Mas ele está dizendo que você vai calcular daquilo que efetivamente o sistema conseguiu produzir, que na verdade é 288, e aí você vai dividir pelo meu limitador, que é a menor capacidade, que neste caso é 320, e ele vai me dar uma informação, e eu passei aqui em decimal, que é 0,9, você pode multiplicar por 100%, e que ele vai me traduzir em porcentagem, que é eficiência do sistema em 90%. O que você... Entendeu? Então, em todos os casos, a gente sempre vai pegar a menor quantidade produzida, tanto para encontrar a quantidade, ou a eficiência, o produto efetivo, ou a capacidade do sistema. Então, em qualquer dos casos, a gente sempre vai pegar o menor valor produzido. A menor quantidade, na verdade. Isso. E tem alguns momentos também que a gente pergunta qual é o gargalo do sistema. É o mesmo, não é o mesmo conceito, mas o gargalo do sistema é aquilo que é limitador. Você concorda que o local 1 produz 460, mas se uma peça depende da outra e o local 2 só consegue produzir 320, ele vai ficar aqui com 100 e quanto? 140 peças, ou 240, não sei. Não, 140 peças aqui, disponível, porque o local 2 só consegue processar 320 nesse mesmo espaço de tempo, concorda? Então, este é um gargalo, este é um limitador, é que eu vou sempre usar ele como referência, e é isso que o gestor de produção precisa trabalhar para melhorar os gargalos também, concorda? Então, além de você conhecer, você tem que fazer alguma... Às vezes, o que eu já trabalhei dentro da produção? Que você muda um layout, você melhora sensivelmente esta capacidade. Outra situação, tinha apenas um operador, será que não justifica eu pagar um pouquinho mais e ter um segundo operador nessa situação de gargalo? Vamos dizer que eu coloco mais um operador aqui nesse local 2, em vez de 320, agora ele passa a produzir 400. Olha que maravilha. Só que aí quem passa a ser o gargalo a partir daí? Olha, você percebe que o local 6 só consegue produzir 360. Então, o local 6 passa a ser meu gargalo, concorda? Então, vai sempre se alterando. Quando você resolve um gargalo, às vezes aparece outro gargalo também, entendeu? E na prática é isso que acontece dentro das nossas empresas. Tem alguém aí que é gestor de produção hoje dentro das empresas? Tem? Cite um exemplo aí, né? Mas vamos lá. Posso seguir? Oi. O gargalo sempre é o menor, é isso? Exatamente. É o conceito que eu falei da garrafa, que é o limitador, você concorda? A garrafa tem até uma quantidade razoável lá dentro. A hora que você vira uma garrafa que tem o gargalo,
só sai aquela quantidade do gargalo, concorda? Não consegue sair além daquela quantidade. É exatamente esse o conceito, é o limitador. Tá bom. Ou então, Datrino, no caso aqui é só para, como é que eu posso falar? Conceito, né? Eu calcular a eficiência do sistema com produtividade, produção efetiva e capacidade de sistema. Mas, assim, não tem algo que com esses dados eu consiga melhorar ou não? Não, então, ali, por exemplo, nós já trabalhamos o layout. Aqui você pode trabalhar, inclusive, o layout para melhorar. Como esse exemplo que eu citei, não só de mudar de layout, como às vezes você pode colocar mais um operador aqui, mais um assistente para ajudar, e ele vai melhorar sensivelmente. Então, qual é o objetivo hoje do gestor de produção? É conhecer onde estão os gargalos e fazer a sua interferência, concorda? Porque você conhecer o problema e não atuar e não resolver, não vai adiantar muito. Então, aqui nós estamos conhecendo, estamos verificando, e agora, se eu fizer essa interferência, ó, só se você pegar um caso aqui, se você fizer essa interferência, eu resolvi o caso aqui do 320, e agora ele vai mudar, em vez de ele produzir 288, ele vai produzir agora, sei lá, 310, estou chutando aqui o número, 310. Então, você vai fazer a nova eficiência, você vai pegar a quantidade que efetivamente você produziu, que é 310, e agora você vai produzir pelo próximo gargalo, que agora o gargalo é o local 6, que é a próxima de menor quantidade, que é o 360. E às vezes você vai, agora que era 90%, agora foi para 95%. Opa, minha eficiência melhorou, concorda? O objetivo é que você chegue no 100%, mas eu sempre digo que na prática, lá dentro da produção, dificilmente a gente vai conseguir chegar. É uma empresa de excelência, é uma multinacional que trabalha sem desperdício nenhum, sem nada, com todo mundo redondinho, mas dificilmente isso acontece na prática. A gente sabe que isso acontece, por isso que precisa dos gestores para estar interferindo. Mas, às vezes, você resolve um problema aqui, aparece um outro, mas esse outro que aparece, às vezes, te melhora a sua produtividade, a sua eficiência. Esse é o objetivo da gente estar atuando, ok? E, às vezes, são coisas simples que a gente faz. Entendi. Assim, quando eu trabalhava na linha de produção, a gente fazia mutirões, assim. Fazia um processo, aí ficava um gargalo em algum processo, aí é um mutirão. Eu acho que essa parte não é a certa, né? Você fazer mutirões. Não, assim, se você fizer mutirão, possivelmente você vai ter um custo de mão de obra ali que você colocou, tá? Agora, este mutirão, às vezes, era uma situação de gargalo que para a empresa estava custando muito mais caro do que pagar uma mão de obra para resolver o problema, concorda? Então, tudo isso cabe para o gestor realmente decidir. Final de ano, quantas vezes nós fazemos isso? Pessoal, a empresa não trabalha hora essa, mas quando chega no final do ano, todo mundo vai trabalhar 2 horas essa e a folha de pagamento vai subir lá nas alturas. Só que você vai faturar mais, você poderia ter um gargalo, um descontentamento do cliente, por isso que é importante trabalhar com o pessoal de marketing, com o pessoal da área comercial também, que eles vão nos direcionando se realmente precisa, ok? O pessoal da logística, será que eles têm capacidade para estar nos entregando, para estar recebendo, para estar entregando para o cliente? Tem capacidade de abastecer minha matéria-prima? Percebe? Então, tudo isso é importante integrar dentro de uma empresa, resolver os gargalos, interferir e resolver a situação que é uma situação, gargalo é uma situação, um problema dentro da empresa, realmente é isso. Tá? Pode seguir? Verdade. Ok. Então vamos Pode lá. Aqui a gente tem algumas inércias aqui, só para a gente poder pensar aqui, que às vezes eu posso tomar uma decisão de longa, média ou pequena, né? Então eu vou pegar só o primeiro exemplo aqui, eu tenho aqui de longo, tá? Eu posso, no horizonte de mês ou ano, para resolver. Quais são as questões principais? Que nível global de capacidade necessitaremos ao longo do horizonte? Então, eu estou planejando uma coisa para longo prazo, para 6 meses, um ano. Então, esse nível de decisão ele é estratégico. Muitas vezes eu preciso colocar alta direção também para poder tomar decisão, concorda? Então, são decisões típicas das unidades de operação, expansão de unidades. Ninguém vai criar uma unidade do dia para a noite, você lá que não esteja no nível praticamente de alta direção, nível estratégico, concorda? Então, olha lá, aquisição ou alteração de tecnologia de processo, eu estou querendo comprar uma máquina importada, vou mudar a tecnologia, eu preciso ter o apoio da alta direção, você percebe? Então, são coisas que eu preciso tomar decisão aqui e o gestor de produção precisa saber qual é o nível que ele está atuando. Vamos pular daí do longo aqui para uma pequena. Então, eu preciso resolver em questão de horas, dias, semana e alguma coisa, tá? Quais são questões principais aqui, ó? Que recursos alocar para que tarefas? Quantas vezes você mesmo já resolveu? A nossa amiga aqui, não está aparecendo o nome aqui para mim, mas que acabou de citar o exemplo e que muitas vezes faz mutirão,
Muitas vezes você, como gestor de produção, você não precisa consultar seu diretor, seu gerente. Você, como supervisor encarregado, vai tomar a decisão em ponto final. É uma decisão do nível operacional, concorda? É aquilo que está na sua supervisão que você tem o dia a dia para resolver. Olha lá, qual é a decisão típica? Alocação de pessoas entre setores. Ou hora extra, final de ano que eu citei aqui. Você acha que você precisa consultar níveis tão super... Às vezes, uma empresa está em recessão, o diretor vem lá de cima e diz, ninguém pode fazer hora extra, porque... Tá. Aí você... Mas quantas vezes no final do ano nós precisamos, e a empresa já sabe dessa situação, você estando no nível de supervisão, encarregado, operacional, você mesmo toma a decisão e resolve o seu problema também, concorda? Então é só para a gente ter uma noção, e tem o caso de um Médios aqui também, depois dá uma lidinha aqui também, e na próxima aula a gente volta a questionar essas inércias aqui também. Aqui já tem outra situação, aqui tem vários problemas diferentes aqui, para a gente pensar e repensar aqui também. Mais importante, eu volto a repetir, do que você fazer exercício, do que você garantir, só não até garantir o entendimento aqui. Garantir o entendimento aqui é, por consequência, nota lá. Eu vi que tem um que está preocupado, tem que fazer isso, vai dar muito trabalho. Gente, o aprendizado que é mais importante do que outra coisa, tá? Bom, o propósito da análise é determinar os fatores de produção necessários, mas em bases reais do que ideais. Quantas vezes eu falo assim, o ideal é isso, mas o real que a minha empresa consegue é apenas isso. E sob condições reais, fabrica-se produtos defeituosos e rendimentos em menor que 100%. E surgem imprevistos e atrasos por vezes inevitáveis. Então a gente sabe que, por isso que eu falei, dificilmente uma empresa vai dizer, a minha eficiência é 100%, não tem desperdício, não sai um produto com defeito. A gente sabe que isso é um sonho, né, de todo mundo, mas dificilmente. Mas talvez a gente fazer algum trabalho nesse sentido para melhorar, esse é o objetivo. Olha lá. Um exemplo prático. Deseja-se efetuar um furo com uma broca de 5 milímetros numa peça fundida. Produção para o próximo mês, 1.900 peças boas. Eu preciso de 1.900 peças de boa qualidade. Tudo bem? Produção defeituosa, 5% do total das peças. Então, eu já tenho um histórico na minha empresa desse tipo de produto, que geralmente 5% sai com defeito. Às vezes, na sua empresa, é uma multinacional, tem todos os procedimentos, tem todos os processos ali na ponta, né? Talvez seja menor. Em outros casos, eu já vi gente ter até mais do que esses 5% também. Então, cada empresa é um caso, tá? Então, ele colocou aqui a produção efetiva. A produção efetiva é a quantidade realmente que eu preciso. Qual é a quantidade necessária? Eu preciso de 1.900 peças boas, tá certo? Qual é o meu rendimento? O meu rendimento, se eu tenho 5% de desperdício, você concorda que o meu rendimento é apenas 95%? Só que o que eu coloquei aqui embaixo, eu traduzi o 95% em decimal. Você concorda que 95% é o mesmo que 0,95? Se você tiver com HP 12C, faz o 1.900 dividido por 95%, que ele vai dar a mesma coisa, sem medo de ser feliz. Ok? Então, lá, produção efetiva, 1.900 peças boas que eu preciso, dividido por 0,95, ok? Então, minha produção efetiva, eu preciso de 2.000 peças, ok? Eu preciso produzir 2.000 peças boas, para que sejam aproveitadas 1.900. Tudo bem? Olha lá, o que ele traduz aqui embaixo? Assim como 95% de produção será satisfatória, se forem programadas 2.000 unidades, então 1.900 peças serão aproveitadas. Logo, 5%, que é 100 peças, é isso? 100 peças faz parte dos 5%, elas serão defeituosas aí, que eu não vou aproveitar. Tudo bem? É um outro conceito para você parar e pensar aqui o que é uma produção efetiva, ok? Para a gente poder calcular aqui realmente. Tudo bem? Então, eu preciso, para conseguir ter 1.900 peças boas, eu preciso produzir efetivamente 2.000 peças, porque eu sei que 5% dessas peças, elas serão defeituosas. Tudo bem? Tranquilo esse conceito? Olha lá. Dois conceitos aqui também que a gente vai utilizar, tá? É o tempo real e o tempo padrão, ok? Mas depois tem um capítulo de tempos, métodos e movimentos, já ouviram falar nisso? Ok? Se você pegar mesmo os livros antigos, ok? Mas eu vou traduzir para hoje, para vocês. O próprios, né, que vocês aprenderam lá em Teoria Geral da Administração, você sempre via alguém lá numa foto com uma prancheta na mão calculando. Hoje tem cálculo de tempos e movimentos? Cada vez mais. Só que hoje, quem vai calcular para nós são as nossas máquinas, os nossos computadores, mas cabe ao gestor de produção
fazer esses cálculos e verificar como está o andamento, ok? A máquina não faz nada sozinha, vocês concordam? Então, aqui cabe ao gestor verificar. Então, tem uns cálculos muito legais lá na frente que a gente vai aprender, se eu não me engano, unidades 6 e 7, sobre tempos e movimentos que a gente vai calcular também, ok? Aqui vamos tentar trabalhar o conceito dele. O que é um tempo real? É o tempo verdadeiramente necessário para a unidade de produção, levando-se em consideração o rendimento do trabalho e atrasos inevitáveis, como quebras de máquinas e falta de materiais. Pergunto para vocês, isso não deveria acontecer? Na empresa de ninguém acontece, às vezes atrasar matéria-prima, às vezes ter quebra de máquina e mesmo faltar material? É lógico que isso acontece. E às vezes também, ó, o ser humano que trabalha, né, tem que levar em consideração, porque nem todo mundo tem o mesmo padrão. Cada um que vai trabalhar é um ser humano, não é uma máquina. Uma máquina, um computador, às vezes você consegue até programar melhor e dizer, não, todas as máquinas que eu tenho aqui programadas, todas elas produzem 100 unidades por hora, por minuto e assim por diante. Mas o ser humano você pode colocar do mesmo tamanho, da mesma altura, do mesmo sexo e não vai produzir a mesma quantidade porque é o ser humano. Ainda bem, né? Não estamos assim tão padronizados. E aí nós temos um outro conceito aqui de tempo padrão. O que é o tempo padrão? O tempo supondo o rendimento de trabalho de 100%. Consequentemente, para fins de planejamento de produção, se o quadro de operações contiver tempo padrão, este deverá sofrer alterações, observando-se o rendimento do trabalho. Existem tabelas próprias que indicam tolerâncias para as atividades, conforme a repetitividade da tarefa, condições de ruído, poeira, movimentação do operador e outras coisas. De outra forma, se forem fornecidos tempos reais, não será necessário qualquer tipo de ajuste, ok? Então, muitas vezes, o tempo padrão aqui, você tem que levar em consideração outros itens. Mas aqui é apenas um conceito que nós precisamos entender, porque lá na frente, quando a gente chegar, a gente vai retomar este conceito e vai calcular também corretamente cada um deles lá, ok? Ah, mas eu já tenho aqui para a gente dar uma noção do que é o tempo real aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Já tem um exemplo aqui, tá? Opa. Voltei aqui, pera aí. O que eu fiz aqui? Fui puxar a tela e voltei aqui. Isso, voltou aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Vou colocar essa telinha meio escondida aqui, que ela fica me atrapalhando aqui. Deixa ela atrapalhar ali, pronto. Então vamos lá. Para ilustrar como serão feitos os ajustes necessários, conforme o exemplo dado, supor que o tempo padrão para a operação de perfuração da peça seja de 7,1 minutos. Olha lá, 7,1 minutos. Supondo atrasos inevitáveis e demais condições de manufatura da operação, foi atribuído tolerância de 18% para a tarefa. Como ela ficaria? Olha lá. O tempo por peça, 7,1 minutos. São dados, é isso? Ok? Como que eu vou chegar aqui nesse 7,1? Olha, ou 0,18 horas. Eu vou pegar o 7,1, ele não está em minutos, e vou dividir por 60. Tudo bem? Cuidado, porque às vezes a gente aprendeu a fazer essas minutos em segundos, segundos em hora, e quando você volta, né, de um para o outro, às vezes a gente faz uma confusão, dá uma travada na memória, mas a gente aprendeu isso lá no primário, com a professora de matemática, a dona Margarida, que ela aprendia a gente, né, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos, né, e aí você traduzindo, né, quantos minutos tem quantas horas e assim por diante, e é o que precisa fazer aqui para poder entender, tá? Então, 7 minutos ou 0,18 horas, por quê? Eu coloquei entre parênteses aqui para ficar bem claro. O que é isso? Esta conta não é sinal de menos, tá? Só pôs um tracinho ali, entre parênteses, 7,1 que divide 60 minutos de uma hora, ok? Então, logo, 7,1 ele vai ser o mesmo que 0,18 horas, tudo bem? Então, o tempo padrão é o tempo padrão vezes a tolerância, ok? A minha tolerância, se ele está dizendo que a minha tolerância é 18%, eu preciso colocar esse tempo uma vez mais 18%. Porque 100% é o tempo que eu já vou usar. A tolerância é que você ainda tem 18% para atraso,
sei lá, alguma coisa, ir ao banheiro, que é necessário, precisa, tá? Então, são coisas que a produção precisa considerar também. Então, o meu tempo real, 0,18 horas, ok? 0,018 horas. Multiplicado pela tolerância, que eu traduzi 18% em 1,18, logo o meu tempo real será de 0,14, ok? Se você pegar a sua calculadora aí, talvez não esteja com 3, outro, talvez vai dar 0,18 vezes 1,18, ok? Ele vai dar 0,139, tá? Eu coloquei 2 dígitos aí, então traduzindo 0,139, arredondando para 2 dígitos, ele ficou 0,14 de uma hora, tudo bem? Então, lá. Como a empresa precisa determinar as necessidades reais para vários fatores de produção, elas seriam determinadas multiplicando-se o tempo real por unidade pelo número total de produtos. No exemplo, resultaria, olha lá, horas necessárias de furadeira, ok? A produção efetiva não é 2.000 peças, ok? Que eu vou multiplicar por 0,14, que é meu tempo real, tudo bem? Então, para horas de furadeira, eu preciso de 280 horas no mês para produzir uma produção efetiva de 2.000 peças. Bem? E aí, eu até apresentei uma fórmula aqui para vocês, mas a gente vai usar lá na frente também. Então, o TR é o tempo real, que é igual ao tempo padrão, que multiplica 1 mais a tolerância, ok? Então, depois Professor, eu vou calcular isso corretamente. Oi. Esse aí eu só não entendi de onde que saiu esse 1 para colocar 1,18. Então, 100% é o que você precisa de uma hora ponderar, cheia. entendeu? O 100% é o mesmo que você traduzir em 1, tá certo? Mas ele te dá uma tolerância ainda de 18%. Então, essa tolerância passa a ser um indicador de 1,18. Ah, tá bom, de um cheio, perfeito, obrigado. Isso. Um cheio, exatamente, é o 100%, e aí o 18% é o a mais. Se ele dissesse assim para você, 10% de tolerância, seria 1,10. Se ele dissesse 20%, 1,20, que é o 100%, é uma vez inteira. Tudo bem? Perfeito, obrigado. Pode seguir? Pode. Depois a gente volta também, se a coisa não ficar claro aqui, tá? Olha lá, isso significa que a demanda de 1.900 unidades é equivalente à demanda de 280 horas de furadeira, tá certo? Essas horas poderiam ser convertidas em número de máquinas, dividindo-se pela capacidade mensal. Como, por exemplo, supondo que a empresa trabalha em regime de 40 horas semanais, qualquer broca é teoricamente capaz de operar 173 horas por mês. Assim, olha lá, número de máquinas. Quantas máquinas realmente eu irei precisar? Quantas horas são necessárias? 280 horas, não está lá em cima? Qual é a capacidade mensal? Não são 173 horas por mês? Então, quantas máquinas efetivamente eu vou precisar? 1,62. Já que eu não posso comprar meia máquina, né? Então, máquina é como caminhão, ou eu compro uma ou compro duas, ok? Então, 2 máquinas. Eu sempre peço para o aluno calcular 2 dígitos após a vírgula e depois trabalhar o conceito em seguida, tá? Então, 1,62, ele está muito mais próximo de 2 do que de 1, ok? Porque se você comprar só uma máquina, você não vai conseguir atender a sua demanda. Tudo bem? Professor, volta no outro slide, por favor, que eu fiquei só com uma dúvida embaixo. Tá, vamos lá. Onde saiu esses 2.000 aí? Eu ia perguntar a mesma coisa. Esse 2.000 aqui saiu de onde? Aqui, cadê você? Aqui, ó. Deste exercício, cadê? Aqui, ó. Das 2.000 peças, das 2.000 unidades programadas. Ele vem trazendo o exercício anterior, por isso. Tá? Agora volta naquele lá, só para eu poder entender. Isso. Ah, tá. Então a produção efetiva foi 2.000. Isso. E aí o tempo real foi o que a gente calculou em cima. Isso. E aí eu pego a produção efetiva e divido pelo tempo real. Agora eu entendi. Multiplica, não é isso? Multiplica pelo tempo real, tá? Multiplica, desculpa. Multiplica, isso. Aí você chega no tempo de horas de furadeira que realmente você precisa, entendeu? Aí aqui, o que aconteceu? Olha, você sabe que você tem horas necessárias que são 200 horas e você sabe que a capacidade mensal é 173. Então, você precisa, para esse tipo de atividade, você precisa de 1,62 máquinas. Logo, eu vou comprar, eu vou adquirir, eu vou precisar de 2 máquinas.
Tudo bem? Então, este é o conceito. Okay? Deixa eu só chegar nele lá, para mim não voltar a sair da tela novamente aqui, que a gente acaba no fim pulando aqui. Cadê? Isso, acho que é essa daqui. Tá. Olha lá, é importante notar que tais cálculos influenciarão o layout da fábrica. Vocês lembram que nós já trabalhamos no capítulo anterior, na unidade anterior sobre layout? Então aqui a gente dá também para mudar, muitas vezes mudar. Já disse para vocês, eu já mudei layout, já aumentei o número de operador, já fiz hora extra, e tudo isso você consegue melhorar sensivelmente. Vocês lembram um caso que a gente teve na primeira aula, que o Ford, naquela época lá, né, há mais de 100 anos atrás, ele fez uma engenhoca lá, parece que puxava com uma corda. Eu até brinco que eu falo assim, com certeza quem rodava esse cilindro naquela época lá, a gente estava saindo da escravidão ainda, era o ser humano que rodava. Você acha que era alguma coisa que estava tão automatizada assim? Talvez fosse o próprio ser humano que rodasse mais de uma pessoa por um tempo ali, mas você percebeu quanto ele ganhou em termos de produtividade? Então é isso que muitas vezes o gestor da área de produção consegue interferir lá dentro da produção e melhorar realmente sensivelmente. Esse é o objetivo dessa atividade, ok? Bom, o passo inicial na análise do layout de uma produção é a determinação daquilo que ela deve abrigar. A empresa começará definindo o tipo de equipamento que será necessário para a fabricação dos produtos. De fato, não é raro que a empresa ou as empresas pensem em termos de 5 a 10%, 5 a 10 anos futuros na avaliação de um layout. Porém, qualquer tentativa de previsão para um período desse gênero, provavelmente fornecerá resultados não precisos, mas riscos de cometer erro devem ser assumidos. Então, a gente sabe que muitas vezes você acaba alterando aqui, mas não é do dia para a noite que você vai ter um resultado também. Às vezes, máquinas, equipamentos, não dá para você mudar a todo momento, a toda hora também. Então, tudo isso você precisa levar em consideração também, que layout é um item importante, mas a gente precisa considerar aí também. Ok? Olha aqui tem outro cálculo bastante legal para a gente poder entender também, tá? Olha lá. As peças processadas por um certo tipo de equipamento e as horas máquina efetivamente utilizadas para produzir tais quantidades estão relacionadas no quadro a seguir. Quantas máquinas serão necessárias, supondo trabalhos de 8 horas por dia, supor 22 dias úteis a cada mês? Então, eu tenho lá peça, 1, 2, 3, 4, 5 peças, ok? Ela passa por uma esmeliradeira, ok? E ela tem horas máquinas aqui, então a peça tal gasta 206 horas por mês. A outra peça, número tal, gasta 23, a outra peça 190, a outra peça 54, ou seja, e eu preciso de todas essas, vamos dizer que seja uma fábrica de navio, de avião, lembra aquele layout grande lá, que a gente usava geralmente equipamento grande? Eu preciso de várias peças para usar num único equipamento. Então, cada uma gasta um tempo também, ok? Então, como você vai calcular para decidir quantas... Ele está perguntando aqui, né? Quantas máquinas serão necessárias, supondo trabalhos de 8 horas por dia e supondo que 22 dias úteis a cada mês. Então, ele não trabalha sábado e domingo, mas vamos dizer que ele trabalha 22 dias aí, tudo bem? Por mês. Então, serão necessários você somar, tá vendo? O que é a primeira coisa que nós fizemos na linha que está em vermelho? Olha lá, 206, mais 23, mais 190, mais 50, que deu 514 horas neste mês. Tudo bem? Ok? São que eu tenho aqui. A capacidade do setor é calculado considerando-se as horas disponíveis de trabalho. Hora disponível são 8 horas, tudo bem? Dia, vezes 22 dias no mês. Logo, se eu pegar 8 vezes 22, eu vou ter 176 horas no mês. Tudo bem? Se eu tenho um total de 514 horas no mês que eu preciso para produzir essas 5 peças aqui, ok? E eu tenho disponível aqui 176 horas no mês, logo eu vou precisar de 2,92 máquinas, que como eu não posso comprar uma máquina pelo meio, eu preciso comprar 3 máquinas para atender esta quantidade de demanda, ok? Tá claro? Dá para a gente calcular alguns exercícios, tem outros exercícios, tá? Para vocês começarem a brincar também com esse mesmo conceito aqui também, tá? Mas é simples, eu acho que dá uma olhadinha aqui, ele está postado lá para vocês, o gabarito também já, inclusive em vermelho para chamar a atenção, ok? Mas é somar todas elas, né, e ver a informação que ele deu, ele trabalha 8 horas, 22 dias, então no mês eu tenho 176 horas, ok? Não é, eu falo que eu não gosto de pegadinha, realmente eu não gosto, mas
Só alertando vocês que muitas vezes nesses exercícios que aparecem aqui, ele acaba misturando horas com minutos, com segundos. Então, assim, a gente sempre brinca que se você misturar horas com minutos, você faz uma salada, mas não chega a lugar nenhum, concorda? Então, muitas vezes você precisa traduzir tudo no mesmo denominador aí, ou no mesmo numerador, tá? De horas, minutos ou segundo, tá? Mas tem alguns exemplos, acho que ali na frente, que a gente vai trabalhar isso também, tudo bem? Então, neste caso aqui, está bem simples aqui, está tudo em horas, tá? O tempo está, ele já me deu aqui no mês aqui de cada uma das peças em horas, ele já me disse que ele trabalha 8 horas por dia, e ponto final, tá? Mas se ele informasse 8 horas e meia, então você teria que pegar essa meia aqui também, quando somar, porque meia ou 30 minutos, entendeu? Mas, com certeza, isso todo mundo tem facilidade em cálculo aí também, tudo bem? Ah, e aqui tem um conceito muito legal, capacidade atual e capacidade planejada. Olha, o que está em azul aqui é minha capacidade planejada, e a minha capacidade atual é aquilo que está acontecendo, ok? Por isso que muitas vezes a gente diz, olha, minha capacidade eu estou trabalhando no meu limite, 100%, ok? Então aqui a gente percebe que a capacidade planejada está um pouquinho acima, né? Mas o que eu estou trabalhando aqui com a capacidade atual aqui, que é um meio termo aí, tudo bem? Mas é um conceito legal. É o mesmo, as mesmas informações lá do anterior lá também que eu estou pegando aqui, tá? Bom, nivelamento do fator de produção aqui. Então, por isso que eu falo que muitas vezes você acaba nivelando colocando mais um operador, mudando de layout, pagando hora extra, né, que a nossa colega acabou de citar aí, que às vezes ela acaba fazendo um mutirão aí também, e o mutirão às vezes é fora do horário, você tem que pagar hora extra. Hoje muitas empresas estão utilizando como chama, não é hora extra, tem outro nome que o funcionário geralmente não gosta, não recebe, né? Compensação de horas. Né? Isso, compensação de horas. Banco de horas? Banco de horas, isso, que é compensação de horas. Hora que ele não precisa de você, ele manda você ficar em casa, né? Então... Aí nem férias o pessoal tem direito, mas imagine que nem férias o pessoal consegue tirar direito, imagine banco de horas. Então, vai depender muito do sindicato de cada categoria. A gente sabe que ultimamente os sindicatos não estão com muita palavra, né? Eles têm feito muito pouca coisa para o funcionário, né? Mas antigamente tinha sindicato que tinha força, não, você não vai para o banco de horas, você vai pagar hora extra, né? Final de semana é o dobro, né? Todo mundo queria fazer hora extra no final de semana, né? Mas hoje as coisas mudaram, o sindicato está com a outra, né? E com essa pandemia também, o governo liberou muitas coisas aí, né? Então as empresas estão se sentindo mais a liberdade para fazer algumas coisas que a gente, funcionário, ou a maioria dos funcionários não gostam mesmo. Mas vamos se adaptando aí. Bom, pode-se propor a compra de um equipamento adicional, lá, mas, se isso for feito, haverá um acréscimo de investimento de capital, resultando num correspondente aumento na depreciação, além de ter que adquirir maior espaço para acomodar o equipamento adicional. Sem contar que, se eu estou adquirindo um equipamento, você concorda que o meu custo fixo vai aumentar? Se meu custo fixo aumenta, você concorda que meu ponto de equilíbrio vai mudar e vai aumentar por uma quantidade maior? O que é ponto de equilíbrio? Aquele momento em que as minhas despesas pagam os meus custos, ou seja, as minhas vendas cobrem os meus custos, tá? E a gente sabe que comprou um equipamento, vai acabar acontecendo isso. Acho que já tem um exemplo ali em seguida, tá? Outra alternativa seria considerar horas extras de trabalho, ou mesmo um turno adicional, e que também implica em custos, tá? Então, cada caso tem um custo aí para a empresa. Um dos métodos para equilibrar o cronograma de produção é produzir para estoque durante o período de folga. Isso tem efeito de cortar um ou mais picos de cronograma de demanda e colocar a produção correspondente a esses picos para outros períodos durante quais a demanda é algo mais baixa. Isso daqui na nossa área de logística, eu falei para vocês que eu atuo na área de logística também, a maioria dos autores, o próprio Ronald Balu, que é referência na nossa área de logística, o Dias, o Petrone, professor da USP também, eles vão dizer que estoque é um recurso ocioso, que enquanto não surge a necessidade real, ele é ocioso e ele custa muito caro nas nossas empresas, concorda? Mas se eu quero nivelar a minha demanda, aumentando aqui a minha produção, na época que eu não tenho demanda, eu estou gerando estoque. Por consequência, eu preciso de estoque de matéria-prima, eu vou gerar estoque de produto acabado para atender minha demanda, que às vezes ela vai estar lá na frente, concorda? Então, isso custa para as empresas de aquisição, é espaço, é custo de transporte, é custo de estocagem, é custo da aquisição. Então, muitas vezes você tem que parar e repensar 2 vezes
se compensa fazer este equilíbrio aqui também. Mas é uma situação possível também. Já fiz isso em empresa também, sabendo dos custos e podendo aí avaliar se era melhor ou não também. Ok? Bom, deve-se notar que a empresa estará aplicando estocagem mais alta do que faria, olha lá, de outro modo, se há custos associados a isso. Porém, pode-se também adotar uma política de descontos de vendas de produto durante os períodos de solicitação reduzida, provocando uma maior rotatividade sem necessariamente reduzir a parcela de lucro, ok? Então, eu posso, sei lá, fazer um desconto aí, né, e dar aí do preço de venda. Por isso que é importante a produção, junto com logística, junto com a parte comercial, com o pessoal da área de vendas, está trabalhando junto, percebeu? Olha o trabalho de parceria aqui, o quanto é importante cada vez mais em todas as áreas. Pode também optar por postergar as datas de entrega durante os períodos de pico, que geralmente o cliente não gosta, concorda? Então, é um cliente desabonado, às vezes ele não volta para a sua empresa, mas quantas vezes as nossas empresas já fizeram isso porque não conseguiu atender a demanda? E às vezes está nivelando a sua capacidade de produção. Você tem aquele limitador ali, concorda? Olha, o efeito disso é adiar a produção de certo número de unidades de alguns produtos para uma data em que a capacidade esteja disponível. As consequências poderão variar nessas alternativas, chegando até a perda de pedido, olha lá, ou até mesmo o cliente desistir da sua empresa. Tudo bem? Então, são casos que a gente tem que colocar, tem um risco na empresa. Você, como gestor de produção, precisa parar e pensar duas vezes qual é o custo, se compensa, e não tomar a decisão sozinha também. Deve ser junto com o pessoal de outras áreas da empresa também. Nota-se, portanto, que as medidas para adequar as flutuações de ocupação, né? Flutuação são as variações, são várias, e que implicam em demais fatores com consequências diversas. Então, você tem aqui, olha lá, o que nós colocamos aqui, ó, julho, agosto e setembro, de qualquer ano aí, vamos dizer, um cronograma original. Eu precisava de 130 em julho, em agosto 140, em setembro 240. O total é 510. O cronograma alterado por unidade, o que eu produzi? 170 a cada mês, porque talvez seja a limitação da minha produção. Mas você percebeu que em julho eu consegui atender os 130 e ainda fiquei com 40 lá no meu estoque, concorda? Então, em agosto eu tinha os 40, mais os 170 atendeu também, ok? E é lógico que lá em setembro, que a demanda aumentou para 240, eu já me antecipei essa produção. Mas você concorda que você carregou em julho 40 unidades a mais, que você pode ter adquirido matéria-prima, custo da energia, custo da mão de obra, espaço de armazenagem, tudo isso é custo para a empresa. Em agosto, você vendeu aí, somando os dois, daria 270, você já produziu 340, percebeu? Então, você já tem 270 para 340, que dá uma diferença de 70 unidades a mais. Então, praticamente, durante 2 meses, você ficou com 70 unidades a mais, até você ter a demanda no final, lá em setembro, que é 240. Mas você nivelou a produção. Então, são coisas que o gestor precisa conhecer para tomar decisão dentro da produção e verificar o que é mais viável para ele. Tudo bem? Então, bom, é evidente que não se pode acrescentar ou eliminar frações de uma máquina, consequentemente é necessário selecionar a alternativa econômica mais viável, aquilo que é mais interessante para a sua empresa. Ou seja, tudo isso vai depender do bom senso do gerente, do gestor, e a gente sempre diz, não tome a decisão sozinha, porque às vezes essa decisão pode ter um custo e pode afetar a sua empresa aí também. Tudo bem? E aqui, olha, nós temos um exemplo aqui de incrementos na capacidade e a dimensão, ok? Às vezes você faz um pequeno incremento, às vezes você faz um grande incremento, ok? Então, na situação da esquerda aqui, que está identificado aqui, como um pequeno incremento aqui, você tem em vermelho aqui que é a sua demanda, ela está subindo, ok? Então, como eu fiz um pequeno incremento aqui, eu tenho a capacidade de produção que ela está, tá vendo? Está variando com uma pequena quantidade. Isso eu posso fazer, qual o exemplo que ele citou, que ele colocou aqui em vermelho? Eu posso fazer uma terceirização da capacidade, quantas vezes a nossa produção terceiriza algumas unidades e que o custo sai muito mais em conta e a qualidade tão quanto a nossa empresa. Aquisição de recursos por porte menor, alocação de pessoal entre setores, olha lá, eu precisei de outro setor, eu fui lá e busquei horas extras. Então, são exemplos aqui de que eu fiz pequenos incrementos para atender a minha demanda, ou seja, uma pequena variação. Em outra situação aqui da direita, que eu tenho grandes incrementos aqui, você percebe que eu tenho a demanda em vermelho, tudo bem? Em vermelho essa linha,
em vermelho, e eu tenho uns picos maiores aqui, que eu estou tendo a minha capacidade. Percebeu por quê? Porque eu fiz grandes incrementos. Quais são esses grandes incrementos? Novas unidades de operação. Nós fazemos isso a todo momento? Não. E quando nós fazemos, nós temos geralmente uma decisão estratégica, do nível um pouquinho lá em cima, concorda? Não é aqui do nível operacional. Aquisição de recursos de grande porte, expansão das unidades existentes, ok? Quando eu vou fazer uma expansão de unidade, eu preciso tomar uma decisão maior, do nível, né, estratégico também. Então, são exemplos aqui de incrementos da nossa capacidade, que esta unidade 3 é isso que a gente está falando de capacidade de produção, ok? Olha lá, que outra situação aqui, só exemplo hipotético aqui, para a gente conhecer também, tá? Este primeiro gráfico que está aqui, que acho que vocês estão visualizando, que eu estou com o cursor aqui, ok? É uma capacidade antecipada à demanda. Então, você vê que a demanda está em vermelho, a capacidade ela está antecipada à demanda, ou seja, eu tive antecipação para atender minha demanda, mas lembrando que isso eu tenho um custo também, concorda? Eu comprei matéria-prima, eu produzi com antecedência para atender ele na frente. Essa outra situação aqui, ó, eu tenho a demanda em vermelho e a capacidade em preto. É a capacidade que segue a demanda, você percebeu? Então, eu tenho demanda, eu vou produzir, tem demanda, eu vou produzir, ok? E esta última aqui, a terceira aqui, ela está dizendo que ela é uma política mista. O que eu estou fazendo? Olha lá, eu estou tendo demanda, eu estou, tá vendo? Eu estou produzindo aqui a capacidade, um pouquinho além, produzindo um pouquinho além e assim por diante. Ou seja, ela é uma mista, ela é uma combinação da antecipada com aquela capacidade que segue a minha demanda, que é essa minha segunda do meio aqui, ok? E aqui ele vai dizer alguns critérios e políticas para cada uma delas aqui também, tudo bem? Depois dá uma lidinha com calma, que isso aqui é a parte conceitual, que nós gestores precisamos conhecer, mas eu não vou aqui para não ficar tão cansativo aqui também, ok? Mas dá uma lidinha aí no critérios e política aqui, o que a gente pode fazer, né, em termos de alta, média e baixa aqui também, tudo bem? Um outro exemplo aqui bastante interessante também. Está cheio de exercícios práticos, então não pensa, está cheio de atividades. Calma, é tudo exercício aplicativo, tudo para ilustrar, tudo para facilitar a nossa vida, porque lá na frente a gente só muda os valores, assim como nas avaliações também, serão mudados apenas os valores também. Tudo bem? Então vamos tentar entender aqui. Uma análise indica que um determinado mês será necessário um dispositivo para produzir 1.400 peças. E que o tempo real por unidade é de aproximadamente 1.800 segundos. Olha lá, 800 segundos. Se a fábrica operasse em um único turno, tal dispositivo estaria disponível cerca de 176 horas por mês. Meu amigo, aqui ele já misturou horas e segundos, você percebeu? Entretanto, pretende-se trabalhar em 2 turnos durante o período considerado. Nesta situação, quantos dispositivos serão necessários? Então vamos lá, com muita calma. Vamos tentar entender o enunciado. Então eu tenho, a primeira coisa que eu tenho que fazer é traduzir aqui qual é o tempo de cada uma das peças, tudo bem? Ele me diz que eu tenho, 1.400 peças e o tempo real por unidade é de aproximadamente 1.800 segundos em cada peça, está claro? Olha aqui, 1.800 segundos. Se ele está em segundo, cada segundo tem 60 minutos. Olha lá. Só que eu preciso traduzir isso em horas, porque ele me deu aqui cerca de 176 horas do mês. Então, eu vou traduzir todo esse tempo em horas, concorda? Como que eu vou traduzir os meus segundos para chegar em horas? 60 vezes 60, tá certo? Eu chego em minutos, segundos. Aí mais 60 eu chego em horas, tudo bem? Então, olha lá, 1.800 dividido por 60, eu vou chegar em minutos. Agora, 1.800, que eu vou multiplicar 60 vezes 60, os minutos para chegar em horas. Então, eu vou ter horas peças. Se você pegar 1.800 e dividir por 3.600, se eu não me engano, ou 36, não, 3.600, tá certo? 60 vezes 60, eu vou chegar à conclusão que eu tenho meia hora a cada peça. Tudo bem? Só recapitulando, ó, 1.800 segundos em cada peça, 1.800 vou dividir por 60 e eu chego a um resultado de minutos em cada peça. 1.800 que eu vou dividir por... vou dividir
por 60 que eu multiplico por 60, para os minutos transformados em hora, ok? Logo, eu terei meia hora em cada peça. Tudo bem? Dá uma lidinha devagar, depois com calma, você vai entender aqui, tá? Mas às vezes dá uma travada. Tá? Essa primeira aqui, me explica de novo, por favor. Eu tenho 1.800 segundos uma peça, tudo bem? Aproximadamente. Eu quero transformar isso em minutos. Você concorda que eu tenho que dividir ela por 60? Ok, vou chegar em minutos. Mas se eu tenho os minutos, eu quero chegar na hora, eu tenho que multiplicar esses minutos vezes 60, que são 3.600 minutos. Então, 1.800 dividido por 3.600 minutos, eu tenho 0,5 hora a cada peça. Tudo bem? Sim. Vai devagar, porque às vezes é trava mesmo, tá? É isso mesmo. Olha lá, deva-se meia hora para fabricar uma peça. Logo, precisaremos de 700 horas para um total de 1.400 peças. Aqui não precisa nem fazer cálculo, concorda? Então, pensa na prática. Se eu gasto meia hora para produzir uma peça e eu preciso produzir 1.400 peças, logo eu preciso de 700 horas, tá certo? E aí está traduzido aqui embaixo numa regra de 3, que nós aprendemos também lá no primeiro grau, com a professora de matemática, Dona Margarida, onde uma peça é igual a 0,5 horas, logo 1.400 peças, quantos x eu preciso de horas? Ok? E aí é fazer o xzinho aqui, multiplicar, que vai dar, é lógico, 1.400 dividido por 5, que vai dar 700 horas necessárias. Tudo bem? Mas não é essa a pergunta que ele me fez, concorda? Ele está perguntando quantos dispositivos serão necessários. Olha lá. O acessório estará disponível 176 horas a cada turno por mês. E ele está dizendo que ele trabalha 2 turnos. Está aqui, ó, 2 turnos. Então, 176 horas multiplicado por 2 turnos, eu tenho disponível 352 horas disponível. Se eu tenho, olha lá, o número de dispositivos que eu preciso, olha lá, de acesso, 700, não é isso, horas necessárias? Se eu tenho disponível 352, eu preciso de 2 equipamentos. Acho que vai dar quebrado aí, tá? É lógico. 1999, o dízimo periódico. É lógico que é 2. Tudo bem? Mas é um raciocínio legal para a gente poder parar e pensar aqui e calcular na prática. Volto a repetir para vocês. Dá para você montar isso no seu computador e ele calcular? Dá perfeitamente. Só que você, como gestor, é você que tem que fazer esses cálculos para mandar o computador calcular para você. Para dizer para ele que o minuto que está ali para você, que está em segundos, você tem que transformar em minutos, que o minuto se transforma em hora, que ele trabalha 2 turnos. Volta e meia, agora não vou trabalhar mais 2 turnos. Só um turno, você percebe? Então, eu já não posso considerar mais 352 horas. Apenas 176 horas. E é lógico que aí, se eu trabalho com metade, eu vou precisar de o dobro de equipamentos aqui também. Tudo bem? Ok? Posso seguir? Professor, eu não entendi como você chegou nos 700 horas aqui. Ó. Uma peça, ela demora 0,5 horas, correto? Meia hora. 0,5, você entende que é meia hora? Sim, sim. Essa é a matemática. Pensa na prática. Se cada meia hora você produz uma peça, você precisa produzir 1.400 peças, quantas horas você vai gastar? Entendeu? Às vezes, na prática, é mais fácil o cálculo. Mas o cálculo está aqui, na regra de 3, como você faz. Se uma peça gasta meia hora, 1.400 peças, quantas horas eu irei precisar? Aí está o cálculo aqui na regra de 3. Ok? 700 horas. Tá claro? Tá bem? Então, seguindo aqui. Okay? Aqui também tem outro exercício também, que já está calculado lá na frente. Só vamos tentar entender o enunciado. Uma empresa está analisando uma família de produtos que utilizam a mesma matéria-prima e que são processados em 4 centros produtivos em linha K, P, M e G. As perdas de material no processo são significantes e cada local de trabalho pode processar as quantidades mostradas na tabela a seguir. Então, a pergunta é, qual a capacidade do sistema? Quem é o, disse para vocês, quem é o gargalo do sistema? Sabendo que o último mês a linha produziu 1,5 mil toneladas de material,
Qual a eficiência do sistema? Olha que perguntinha legal aqui, que você pode fazer na sua empresa, você pode fazer... Essas perguntas caem muito normalmente quando você vai fazer alguma atividade na área de gestão de produção, ok? Hoje, eficiência, gargalo, capacidade, isso é muito legal e cai muito, tá? Então, você tem os 4 locais aqui, que está aí, K, P, M, G aqui, tá? Que é a abreviação de qualquer coisa, poderia ser A, B e C, e assim por diante, tá? Processamento em tonelada cada mês. Cada local tem uma capacidade. Só de você bater o olho, já tem a resposta lá na frente. Mas já dá para responder a última pergunta aqui? Ou, desculpa, a última não, a B. Quem é o gargalo do sistema? Responde alguém aí, sem medo de ser feio. 1900. 1800. Que é o local P, tá claro? Que é o mínimo que você consegue produzir. Tudo bem? Legal? Vamos lá. Olha, a mesma pergunta está aqui, eu só copiei, tá? Vamos direto. Eu já coloquei em negrito aqui, inclusive, a resposta também. Tudo bem? Dá uma olhadinha aí. Olha lá. A máxima produção é o meu gargalo, tá certo? É 1.800 toneladas mês, que é o elemento mais limitado na linha, tudo bem? Então eu não adianta eu produzir 2.200 lá no M, que meu P se limita a apenas 1.800, ponto final, ok? É uma família de produtos que ele vai passar aqui por esses 4 locais, tudo bem? Quem é o gargalo do sistema? O P, pois ele restringe a quantidade máxima, que é de 1.800 unidades, ponto final. Agora, veja o cálculo da eficiência, como é simples aqui neste caso. Olha lá. Eficiência do sistema é a produção efetiva. Quanto que ele diz que efetivamente produziu? 1.800 unidades, lembra isso? Olha lá. Está lá na pergunta C, na própria pergunta C. Ok? E qual é o gargalo que é o limitador? 1.800. 1.500 dividido por 1.800 vai dar, às vezes dá 0,8333, transforma ele em decimal, transforma ele... Não, ele já calcula em decimal, transforma ele em porcentagem. Por quê? Eficiência, você calcula sempre em porcentagem, tudo bem? Então, com certeza que vai dar 0,83 e deve ser um dízimo periódico. Então, logo, a eficiência é 83,33%. Tudo bem? Simples a pergunta é a resposta do A, B e C. Volta aí, alguém responde, se não ou sim. Professor, você pode repetir, não? Vamos lá. A pergunta é, qual a máxima produção? Pergunta A. Qual a capacidade do sistema? Então, a capacidade do sistema é o limitador, que é o meu sistema gargalo. E o gargalo está no meu local P, com a capacidade de 1.800 toneladas a cada mês. Tudo bem? Então, esse... Mas como você chegou nos 1.800 ali? Ele foi dado aqui. Olha a tabela acima. Olha aqui. Cada um dos locais tem a capacidade de processamento. Tudo bem? Sim. É uma família de produtos que passa pelos 4 locais. Quem tem um limitador? O local P, que é 1.800. Então, esse é o máximo de produção que eu consigo. Adianta eu produzir no local M 2.200? Não. Por quê? Ele está me limitando o P, que é 1.800. Lembra do conceito de gargalo que eu disse para vocês, que é exatamente o da garrafa? Ela tem uma quantidade maior lá dentro. Mas o limitador para sair dessa garrafa é o gargalo. Não sai mais do que a capacidade do gargalo. Se eu fizer um gargalo maior, eu tenho uma capacidade maior. Se o meu gargalo for menor, eu tenho uma capacidade menor ainda. E assim é na produção também. Tudo bem? E a pergunta B é, quem é gargalo no sistema? O gargalo no sistema é o local P, pois limita e restringe a minha capacidade de produção, que é de 1.800 unidades. Pronto, simples assim. Ok? E a eficiência do sistema, como você vai calcular? É a produção efetiva dividida pela capacidade do sistema. Ele disse aqui, lá na pergunta C, que a linha produziu apenas 1.500, mesmo que ele tenha uma capacidade de 1.800, ele produziu num determinado período, num determinado mês aqui, apenas 1.500. Então, ele tinha capacidade para produzir 1.800, mas produziu apenas 1.500. Então, como você vai chegar nesta eficiência do seu sistema? 1.500 dividido por 1.800, que matematicamente vai dar 0,8333, que deve ser um dízimo periódico. Você traduz isso em porcentagem, é só multiplicar por 100, ou se você tiver na sua calculadora HP12C, você já coloca em porcentagem, que ele vai te dar 83,33%. Tudo bem? Posso seguir? Opa, é o último, né? Legal. Nossa, eu até achei que tinha mais, mas tá bom. Gente, Professor, não entendi essa letra A. Ah,
qual a capacidade do sistema? O sistema tem o K, o local K, P, M, G. E é uma família de produtos que eles utilizam a mesma matéria-prima. Então, ele passa pelos 4 centros, são linhas de produção, produtos em linha. Lembra que nós aprendemos lá no NEAS, produção em linha? Então, ele vai passar, o mesmo produto, ele passa pelo local K, pelo P, pelo M, pelo G. Ele passa pelo K, ele consegue produzir 2.000. Mas quando ele chega no local P, ele consegue produzir só 1.800 unidades. Adianta ele ir para o M e produzir 2.200, porque ele tem um limitador. Então, a pergunta é, qual é a capacidade do sistema? É aquele que me restringe. Qual é que te restringe? Qual que tem o mínimo possível de capacidade de processamento, no caso aqui, toneladas mês? O local P, que é o limitador de... Então, mas a capacidade do sistema aí seria 1.800, e vamos supor, quem é o gargalo do sistema não seria os 1.900, não? Então, eu entendi errado. Não, o local é o gargalo com a menor capacidade. Quem tem a menor capacidade de produção, de processamento? Não é o local P, de 1.800? Sim, sim. Porque o G, ele produz 100 a mais, concorda? Então, ele não é... Eu posso até resolver o caso do P e passar a produzir 2.000, e aí o G passa a ser meu gargalo, concorda? Isso sim, você pode, como gestora de produção, fazer uma interferência aqui, pagar uma hora extra, pôr um ajudante ali, fazer alguma coisa, mudar o layout, sei lá, fazer qualquer coisa, qualquer interferência do gestor e melhorar o processamento do local P. Logo, vai aparecer o local gargalo G. Mas aqui no momento, não. O local P, que é o gargalo, que é a menor capacidade de processamento. Tudo bem? A eficiência do sistema está claro também? Ele está dizendo que, mesmo você tendo uma capacidade para produzir 1.800, ele conseguiu, num determinado mês, produzir apenas 1.500. Então, como eu vou calcular a eficiência do meu sistema? 1.500, que é o que realmente eu consegui produzir, dividido pelo 1.800, que é 0,8333, que eu transformo isso em porcentagem, que vai me dar 83,33%. Tudo bem? Ok? Beleza. Voltamos na estaca zero? Bora, vamos. Vamos seguir, né? Bom, pessoal, vou só relembrar vocês. Hoje estamos por conta da unidade 3, a semana que vem também da unidade 3. Tem atividade, eu gostaria que vocês fizessem... Não é que eu gostaria, eu acho que assim, se a gente administrar o tempo, a gente consegue fazer toda a atividade dentro do nosso horário de aula. Porque esse é o objetivo. Mesmo que você tenha uma semana para postar, mas você tem até as 10 horas de hoje para fazer isso. Então, se o tempo for bem administrado, a gente está aí para ajudar. Se alguém tiver alguma dúvida, volta a falar comigo. Eu deixo de gravar a aula, mas eu não saio da plataforma antes das 10 horas. Ok? Então, se alguém tem problema da internet, precisa sair, eu vou sair 15 minutos também, porque eu já estou precisando ir no banheiro, estou precisando comer alguma coisa que eu estou com fome, ok? Mas eu volto aí em 15 minutos, já inclusive, já é 9h03 aqui no meu celular, né? Já passou, inclusive, do nosso horário, ok? Professor, deixa eu fazer uma perguntinha. Sobre a resolução do problema, a plataforma, ela já está configurada para a gente fazer a avaliação do grupo lá, ou a gente pode trocar as informações no WhatsApp mesmo e postar o PDF final só até a data limite? A unidade 3 já está configurada, por isso que eu pedi a ajuda de vocês, que se alguém tiver um problema, me fala imediatamente, que a gente vai pedir ajuda do pessoal lá do sistema. Mas a unidade 1 e a unidade 2, que eu já tinha dito, que não havia necessidade, não criamos problema, vai fazer postado como vocês já fizeram a 1 e a 2. Tudo bem? Tá, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, aqui, fase de envio. A gente aqui está falando que... Ah, tá, eu entendi agora, desculpa. Eu tinha entendido que a gente tinha que postar até na próxima aula, mas é até dia 23. Entendi agora. Para você postar para o colega, eu acho que eu coloquei até quarta que vem. E a partir de quinta, dos 5 primeiros minutos, até a outra quinta, para você postar o final já com as considerações. Que eu acho que é um tempo bom também, entendeu? É trabalho em grupo, não é para fazer individual, pode trocar figurinha, vocês aí, mesmo com os outros grupos, ok? Eu acho que vai. Tudo bem? Tá bom. Tá funcionando. Alguma dúvida quanto a esses slides? Quer que volte alguma transparência?
Ou já ficou cansativo? Paramos a gravação e volta depois de 15 minutos. E se alguém tiver dúvida, eu volto a postar ele novamente aqui, a gente volta a questionar, que o negócio não é para jogar no colo de vocês, toma, se vira. Se vocês quiserem fazer as atividades, e conforme forem encontrando as dificuldades, a gente vai ajudando, vai voltando aqui nos slides. Certo? Eu vou parar a gravação, então, para não ficar muito longa também. Vai lá tomar uma água lá, corre lá. Isso, uma água e volta em 15 minutos. Comissão, 9h06, eu volto às 9h20, tudo bem? 9h20. Beleza. 9h20 tá esperando você aqui, viu? Hã? Deixa eu parar a gravação. Beleza, professor. Vai lá. Obrigado aí até o momento. Tá? Nada. Valeu. Parar a gravação. Pronto. Ok.